Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal aqui no seu canal da psiquiatria no programa ABP TV. O nosso tema hoje é interessantíssimo: transtorno obsessivo compulsivo. Os nossos participantes, doutora Ana Uni e doutor Rodrigo Nicolato. Vamos primeiro apresentar um vídeo sobre este tema de hoje. O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é um distúrbio psiquiátrico que se caracteriza pela presença de obsessões, compulsões ou ambas as coisas. O transtorno ainda não teve a sua causa bem esclarecida, mas acredita-se que a doença se dá por meio da predisposição genética. O principal sintoma é o pensamento constante que leva às ações repetitivas para diminuir a ansiedade causada. Geralmente, o transtorno leva à mania de limpeza, organização, colecionismo, entre outras coisas. Alguns pacientes chegam a lavar as mãos mais de 30 vezes por dia, perdem muito tempo realizando atividades simples do cotidiano, como uma espécie de ritual realizado com grande ansiedade. Esses pacientes sofrem muito preconceito, pois o comportamento deles não é bem visto na sociedade. No filme Melhor Impossível, estrelado por Jack Nicholson, o personagem Melvin é um escritor que sofre de TOC, que não seguiu o tratamento médico e por isso convive com todas as dificuldades da doença e o preconceito. O TOC geralmente tem início na adolescência, porém não é raro que apareça na infância. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas podem sofrer do transtorno. Por ser crônico, o transtorno precisa de tratamento, já que o indivíduo raramente melhora espontaneamente. Eu falei que o tema era interessantíssimo e você pode participar deste programa com esse tema, transtorno obsessivo compulsivo. Basta enviar um linha direta, uma pergunta que os nossos especialistas respondem ao vivo. Diego, mostra como. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. 21h02, horário de verão, horário de Brasília. Algumas perguntas já chegaram. Eu vou chamar a primeira participação com a doutora Ana Uni. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, doutora. Então vou chamar agora o doutor Rodrigo Nicolato. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Valdir. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que os nossos especialistas, eles se apresentam voluntariamente aqui no nosso programa ABP TV, no seu canal da psiquiatria. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou fazer essa primeira pergunta para o senhor. Qual a diferença entre obsessões e compulsões? Todo paciente que tem TOC possui os dois? Não necessariamente. A pergunta é muito boa, Valdir. Antes de mais nada, também agradeço a você, agradeço ao professor Antônio Geraldo, presidente da Associação de Psiquiatria, pelo convite. As obsessões vão se referir mais a pensamentos, a ideias, a imagens intrusivas. Exemplo, eu tenho uma ideia, um pensamento de que vou ser contaminado em qualquer situação por um micróbio, e isso me incomoda e eu tenho crítica do exagero dessa situação. Já a compulsão seria referente ao ato que eu tenho, por exemplo, de não cumprimentar determinadas pessoas, de lavar minha mão diversas vezes para evitar esse pensamento, evitar essa contaminação. As pessoas podem ter ou obsessões, ou podem ter ou compulsões, e podem ter também as duas situações ao mesmo tempo. Então, as obsessões, mais as ideias intrusivas, que a pessoa reconhece como intrusivas em grande parte das situações, e as compulsões, os atos que eu tenho de verificação, de contagem e assim por diante. Doutor Rodrigo Nicolato está falando direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vou aproveitar a sua participação, doutor, e perguntar qual a relação entre tiques e TOC. Temos uma grande possibilidade de que haja muitos transtornos outros relacionados, vamos dizer, ao espectro obsessivo-compulsivo. Geralmente, 30% dos pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo também podem ter tiques, né? E podem ter tiques físicos, vocais, etc., e podem estar no espectro obsessivo-compulsivo. Podem estar integrando o quadro, podem ser de nó diferencial, mas também podem ser comorbidades
do transtorno obsessivo compulsivo, ou até integrando uma nomenclatura que a gente utiliza hoje, mais comumente, um espectro obsessivo compulsivo também. Doutor, e existe uma causa específica para esses sintomas? Não, como quase acontece com os quadros psiquiátricos, transtornos psiquiátricos, nós temos transtornos bem constituídos, transtornos bem definidos, e quase todos vão ter envolvimentos genéticos. Talvez os familiares de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo tenham mais possibilidade de terem ou seu transtorno ou sintomas atenuados, acompanhados também de fenômenos epigenéticos, de fenômenos, por exemplo, como traumas infantis, abuso sexual, e essa interação da genética com o meio também perpassando por situações neurobiológicas, alterações, por exemplo, no lóbulo frontal, em símbolo, em cortes órbito-frontal, prejudicando um pouco a crítica, a possibilidade da pessoa, inclusive, ter um pouco mais de crença nessa situação. Então, temos a neurobiologia, temos também questão de neurotransmissão serotonérgica, neurotransmissão glutamatérgica, até dopaminérgica, e o meio também podendo desencadear, daí justificando até o início precoce em algumas situações. Mas não temos uma causa pré-definida. Temos diversas situações ainda a serem estudadas, mecanismos serotonérgicos, talvez os mecanismos mais interessantes, até dar resposta aos mecanismos aos antidepressivos serotonérgicos, mas não temos necessariamente uma causa pré-definida ainda. Ok, obrigado, doutor Rodrigo Nicolato. São 21 horas, 6 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos hoje abordando o tema transtorno obsessivo compulsivo. Os nossos especialistas de hoje, doutora Ana Uni e doutor Rodrigo Nicolato. E a doutora Ana Uni, eu gostaria dessa primeira participação dela, já que houve uma pequena falha na comunicação no início do programa. Boa noite, doutora Ana, tudo bem? Boa noite, estão me ouvindo bem agora? Perfeitamente. Perfeito. Prazer em tê-la conosco. Desculpem aí pelo transtorno. E agradecendo a sua participação, lembrando mais uma vez que os nossos especialistas, os doutores e as doutoras que participam deste programa, participam de uma forma voluntária, o qual a ABP agradece muito a sua participação, doutora. Obrigada. Eu vou lhe passar a primeira pergunta, é da doutora Mônica Costa, a senhora Mônica Costa. Tem um parente que sofre dessa doença, ele sofre bastante, ele repete as coisas várias vezes, tipo, acender a luz e apagar várias vezes, tomar banho sempre batendo na barriga, limpar os pés mesmo já estando limpo, várias vezes também. O que causa isso e qual o tratamento? Quem convive com pessoas assim não tem muita paciência. Como o doutor Rodrigo falou, as causas são difíceis de identificar. O ideal é avaliar caso a caso e tentar entender na história de vida daquela pessoa qual seria a causa para aquela pessoa. Porque, de maneira geral, as causas são genéticas, existem causas ambientais, até imunológicas. Pelo que ela descreve, essa pessoa tem toque e está sofrendo com isso. O tratamento ideal se dá com medicamentos e com psicoterapia. Muitas vezes o principal problema é convencer a pessoa a se tratar. Tem muitas pessoas que têm toque e não sabem que isso é uma doença. Elas acham que isso é uma forma diferente de ser, uma questão de personalidade ou de ser cheio de manias, e não encaram isso como uma doença. E aí elas podem não procurar tratamento por não saber que isso é um problema e por imaginar que as outras pessoas são iguais a ela. Outra coisa que pode acontecer é que as obsessões que as pessoas com toque têm, muitas vezes são ou muito absurdas ou de um conteúdo que causa muita vergonha. Então, existem obsessões sexuais, por exemplo, religiosas, que podem causar uma vergonha tão grande, ou a ideia, ou a sensação para a pessoa de que ela é louca ou está enlouquecendo, e aí ela faz com que não conte para ninguém, não se abra, mantenha isso em segredo, tanto que a média de tempo que uma pessoa leva para receber diagnóstico e tratamento, na maioria dos países, gira em torno de 10 a 14 anos, ou seja, as pessoas sofrem muito tempo sem contar para ninguém. Uma vez procurando o tratamento, ele se dá com antidepressivos em geral e com psicoterapia.
Ok, doutora, muito obrigado pela sua participação. Diego, continua com a doutora na linha e aproveita e me responda aqui essa pergunta da Ana Maria. Ela pergunta como são os sintomas do toque em crianças. Em geral, as crianças não sabem que aquilo é um problema, e aí quem acaba percebendo são os pais ou os professores. É muito frequente que a criança comece a levar mais tempo fazendo atividades rotineiras. Por exemplo, ela coloca a roupa, tira a roupa, coloca de novo, tira, ou ela demora mais tempo no banho, ou na escola ela escreve, apaga, escreve de novo e apaga, porque ela fica com um perfeccionismo exagerado e nunca fica satisfeita, achando que a letra nunca está bem. Então, na verdade, são os adultos que acabam percebendo que o comportamento da criança está um pouco diferente do habitual. Então, o que em geral se observa é aumento de lavagem, banhos excessivos, nojo das coisas, nojo de tocar em determinadas coisas, manias com a comida, só come coisas de determinadas cores, ou rituais na alimentação, né? Tem que arrumar a comida no prato de uma determinada maneira, ou não pegar em talheres, né? Ter medo de pegar em talheres, se ela tem obsessões de agressão, por exemplo, de que pode ferir alguém com a faca ou com o garfo, ela vai evitar de pegar talheres e vai pedir que seja alimentada por outros. Então, você vê crianças maiores que já seriam capazes de comer sozinha com os talheres, mas que pedem para os pais que deem comida na boca dela. Então, assim, quando se percebe que o desenvolvimento da criança não está normal, ou se percebem esses comportamentos que são mais estranhos, ou que tomam tempo e que são repetitivos, ritualizados, seria a hora ou o professor, se ele perceber, avisar os pais, e os pais levarem para uma avaliação, de preferência com um psiquiatra infantil, para ver se aquilo está dentro do normal ou se é uma coisa patológica. Ok, obrigado, senhora professora e doutora Ana Uni. Eu gostaria agora da participação, Diego, do doutor Rodrigo Nicolato. Lembrando que nós estamos aqui recebendo muitas questões, muitas perguntas. Agora nós não podemos fazer perguntas citando o nome de medicamentos ou laboratórios. Então, essas perguntas não podem ser passadas para os nossos especialistas. Doutor Rodrigo Nicolato, responda, por favor, ao Wendel Ribeiro. Qual a eficácia da neurocirurgia funcional no tratamento do toque e da estimulação magnética transcraniana? Quem faz essa pergunta é o Dr. Wendel Ribeiro. Pois não. Vamos lembrar que essas situações são vistas após a não resposta aos antidepressivos e a não resposta à terapia cognitivo-comportamental, sobretudo associada. A estimulação transcraniana, não há muitos estudos que talvez a respaldem. Não quer dizer que não possa haver pacientes, entretanto, que tenham tido uma resposta, mas geralmente não há tanta resposta assim. A neurocirurgia vai ser eficiente, né, em 60%, 70%, mas lembrando, talvez, que estamos lidando com pacientes que, por excelência, são pacientes refratários. Então, a neurocirurgia vai ser utilizada, né, após o estudo do caso bem séria, né, com profissionais bem sérios, em pacientes que não tiveram resposta aos tratamentos mais convencionais, às doses mais altas, a associação de determinados medicamentos, sempre talvez associando, não que outras psicoterapias também não provoquem resposta, para a terapia cognitivo-comportamental. É uma tentativa a se implementar em pacientes que não tiveram resposta suficiente a outros quadros. A estimulação magnética repetitiva, né, a RTMS não tem muitos bons resultados. Por favor, eu gostaria agora da participação da doutora Ana Uni. Doutora Ana, existe uma causa específica para os sintomas? Não se sabe uma causa específica. Em geral, o que acontece é que a pessoa nasce com uma predisposição genética, isso ocorre em 50% dos casos. Então, se você recebe um paciente com toque, pelo menos ele tem 50% de chance de que alguém na família dele também tenha toque, um outro familiar de primeiro grau, em geral um dos pais ou algum irmão.
Existem casos que são genéticos, mas são chamados esporádicos, então eles aparecem mesmo que não tenha nenhum outro caso na família. E existem também os casos que são desenvolvidos depois de traumas, por exemplo, né? Então existem casos de toque que começam depois de um trauma. A pessoa, em vez de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, que seria o mais comum e compreensível, acaba desenvolvendo um toque. Mas não existe nenhuma causa específica. Existem alguns casos que a gente pode chamar, eles são casos de toque, mas seriam toques orgânicos. Então, sempre que um paciente com toque é diagnosticado, em geral, o médico, se ele desconfia que não há uma tendência genética, ou seja, que ele não tem nenhuma suscetibilidade genética, ele tem que investigar a organicidade. Então, ele pode fazer exames complementares, como ressonância magnética, por exemplo, né, uma avaliação clínica, para ver se não existem outras causas não psiquiátricas que levem ao quadro de toque. Então, existem casos já relatados de tumores, né, tumores no lobo frontal, por exemplo, meningiomas, que são tumores benignos, causando toque. Existem doenças autoimunes que podem levar a toque. Existem casos de toque desencadeados pela infecção estreptocócica, da mesma maneira como ocorre com a febre reumática e a coreia de Sydenham. Então, o importante é que o paciente ele seja avaliado, que o diagnóstico diferencial seja feito, ou seja, que se afastem todas as possíveis causas médicas, né, clínicas de toque, e se não se encontra nada, fica o diagnóstico de toque de origem, né, provavelmente genética, ou psicológica, né, ou ambiental. Ok, muito obrigado pela participação da doutora Ana Uni, direto de São Paulo, doutor Rodrigo Nicolato, está direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a pergunta agora vai para ele. Doutor Rodrigo, a ansiedade é um fator preponderante para o toque? Não necessariamente, né? Vamos lembrar até nas classificações anteriores, a 5ª edição do Manual de Estatística e Diagnóstico em Psiquiatria, DSM-5, o toque estava enquadrado nos transtornos ansiosos. Hoje, no DSM-5, nessa 5ª edição, o toque ganha uma força para ser um pouco independente, né, dos transtornos ansiosos, embora o toque possa cursar com muitos sintomas ansiosos e possa também ter como comorbidade outros sintomas ansiosos, outros transtornos ansiosos, como transtorno do pânico, fobia social, o TAI, que é a transtorno de ansiedade generalizada, mas é bem provável que os pacientes com toque tenham sintomas ansiosos também. Mas não necessariamente. 21 horas, 18 minutos, horário de verão. Ok, ao vivo acontecem essas coisas. São 21 horas, 18 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos hoje conversando sobre o tema transtorno obsessivo compulsivo. Nossos participantes, doutora Ana Uni, direto de São Paulo, doutor Rodrigo Nicolato, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos em seguida, continuando esse tema. Aproveite e mande a sua mensagem. Basta clicar no Linha Direta que nós responderemos ao vivo. Segue ABP TV. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV.
O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Vinte e 21h21, horário de verão, horário de Brasília. Você está no seu canal da Psiquiatria na ABP TV, no nosso programa ABP TV. Nosso tema hoje, transtorno obsessivo compulsivo. Nossos participantes, doutora Ana Uni, direto de São Paulo, e doutor Rodrigo Nicolato, direto de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu gostaria, Diego, da participação da doutora Ana Uni para responder esta pergunta da Érica, perguntando, doutora, vocês recomendam a investigação neurológica em todos os casos de toque? Não. Em geral, o psiquiatra ele vai encaminhar o paciente ao neurologista se ele encontra sintomas focais que indiquem que há algum problema neurológico. Se o paciente ele tem só tiques, em geral o psiquiatra é capaz de fazer esse diagnóstico e não precisa de um encaminhamento. Se o paciente ele tem outros movimentos involuntários, eu falo nisso porque os tiques eles são bastante associados ao toque. 30% das pessoas que têm toque podem ter transtornos de tiques também associados e 10% vão ter a síndrome de Tourette. Então, o psiquiatra ele deveria ser capaz de diferenciar o tique de outros movimentos involuntários, como distonias, estereotipias, mioclonias, enfim, outros transtornos do movimento. Se o psiquiatra não é capaz de fazer essa diferenciação, ele deve encaminhar ao neurologista. Além disso, se o paciente tem sintomas que fogem muito do padrão e tem sintomas associados que façam ele suspeitar de algum problema neurológico, aí ele também deve encaminhar ao neurologista. Mas não é rotina o psiquiatra encaminhar o paciente ao neurologista. Vamos agora à participação do Dr. Rodrigo Nicolato. Doutor, a psicoterapia ajuda no tratamento? Sim, como eu disse, embora haja outros tipos de psicoterapias que podem ser particularmente importantes para determinados tipos de pacientes, a mais recomendada seria a psicoterapia cognitivo-comportamental, que vai treinar delicadamente a exposição do paciente às obsessões, às compulsões, tentar evitar até que o paciente se encaminhe para as compulsões, as verificações e outros rituais que às vezes os pacientes empregam para tentar atenuar um pouco o sofrimento provocado pelas obsessões e pensamentos intrusivos. Então é de padrão, de bom tom, geralmente associado ao cognitivo comportamental ao tratamento medicamentoso, e há uma grande resposta aí à terapia cognitivo-comportamental para muitos pacientes. Ok, obrigado, doutor Rodrigo. Eu gostaria agora da participação da doutora Ana Uni, respondendo ao doutor Jaime Balbo, ele é de Divinópolis, Minas Gerais. Qual a eficácia do ECT nos casos de toque? Olha, não existem estudos comparando o ECT com alguma outra terapêutica. Existem relatos de casos, mas para que o paciente seja submetido a ECT, ele precisa antes ter passado por uma série de outros tratamentos. A definição de toque refratário, que é aquele que não responde a nenhum tratamento, exige que o paciente tenha se submetido a pelo menos 3 tipos de antidepressivo, 2 sendo inibidores da recaptação de serotonina,
Um sendo o tricíclico, que é mais indicado para o toque, mas que eu não posso falar aqui por conta da questão dos laboratórios. Ele tem que ter sido submetido também à terapia comportamental, no mínimo 20 sessões, e ele tem que ter sido submetido a pelo menos 2 estratégias de potencialização que podem ser feitas com antipsicóticos e com outros agentes moduladores do sistema, em geral, glutamatérgico. Então, se o paciente já passou por todos esses passos, que são anos, né, de tratamento, e nada deu resultado, aí sim você parte para abordagens que não são muito usuais e pode-se tentar, então, a eletroconvulsoterapia. Mas seria mais sensato investir em outras abordagens farmacológicas antes de partir para isso. Existe, como o Dr. Rodrigo falou, a estimulação magnética transcraniana, que ainda é controverso, mas pode ser tentado. E a cirurgia seria a indicação última, né, para aqueles casos que não respondem de fato a nenhum tratamento, que são em torno de 40% dos casos. A cirurgia, ela pode ser feita de 2 maneiras, né? Existe a cirurgia por raios gama, que é uma capsulotomia feita por raios gama, e existe a estimulação cerebral profunda, que é quando se inserem eletrodos no cérebro, que vão mandar ondas eletromagnéticas através de um marca-passo que é conectado a esses eletrodos. E essas 2 cirurgias, elas têm mostrado benefício em até 60% dos casos. Ou seja, dos 40% que não melhoraram com nada, 60% tem chance de vir a melhorar. Então, a cirurgia, por ser um procedimento invasivo, ela é o último recurso, mas ainda é uma boa esperança para esses casos mais graves. Ok. Nós gostaríamos agora da participação do Dr. Rodrigo Nicolato. Lembrando que nós não respondemos perguntas que constem nomes de medicamentos ou laboratórios, tá? Chegaram algumas perguntas, mas nós não podemos responder essas perguntas com nome de medicamentos ou laboratórios. Dr. Rodrigo Nicolato, por gentileza, responda aqui a pergunta do Dr. André. Boa noite, tenho um paciente de 12 anos que começou com sintomas de toque após o início da puberdade de assoprar as mãos. No entanto, esse toque evoluiu para uma obsessão com o personagem de um seriado famoso da TV, em que ele copia obsessivamente todos os trejeitos do personagem e faz tudo o que ele faz. Nega outros sintomas psicóticos e alteração do pensamento. É possível o toque chegar a uma obsessão tão grande a ponto de negar sua personalidade, ou já posso considerar uma síndrome psicótica? É lógico que a pergunta é interessante, é importante, mas fica um pouco a vinheta clínica, porque não temos todos os dados, né, que o doutor deve estar aí avaliando com maior acurácia do que eu, no que é passado. Mas existe, na infância e adolescência, os quadros às vezes são mais complexos, porque pode também ter outras comorbidades, se misturar com outras situações clínicas, e às vezes o toque pode ter um insight pobre, né, em que a criança, o paciente em si, ele perde um pouco a crítica sobre a procedência dessa situação. Então, às vezes, pode chegar, sim, a uma gravidade maior, em haver até, vamos dizer assim, fronteiras até com quadros psicóticos mesmo, e esses quadros, sejam quadros psicóticos, sejam quadros obsessivos compulsivos, que às vezes podem ter características comuns, podem ser até comórbidos, na infância e adolescência são quadros ainda mais complexos para se diferenciar, embora possa existir uma comorbidade, né? E acho que aí realmente o psiquiatra da infância e adolescência é o profissional indicado para poder verificar se é um toque com insight pobre ou realmente é um toque já associado a sintomas psicóticos. Além de outras características, imaginação um pouco mais ampla e outras situações aí que podem também emergir de uma idade um pouco mais precoce. Obrigado, doutor Nicolato. Respondendo direto de Minas Gerais. Doutora Ana Runi está em São Paulo. Eu gostaria agora, Diego, da participação da doutora Ana Runi para responder aqui a pergunta do Gustavo Renan. Boa noite, sou graduando em psicologia e gostaria de saber um pouco mais acerca das implicações do toque
nas emoções individuais? A pergunta é do Gustavo Renan. Essa é uma pergunta complexa, porque as emoções individuais, elas são tão vastas, né? Mas o toque é uma doença que pode causar extremo sofrimento. Tem pessoas que dizem que tem toque, mas não tem toque, elas têm apenas algum sintoma obsessivo. Então, é muito frequente que as pessoas verifiquem 1 ou 2 vezes se desligaram o gás do fogão, se deixaram o carro bem fechado, deitam para dormir e aí pensam, será que eu realmente fechei a janela? E se entrar um ladrão? E isso causa uma certa preocupação, a pessoa vai lá, checa e depois vai e dorme. No caso do toque, não, isso é muito mais grave, porque ele não consegue afastar esse pensamento. Então, por mais que ele cheque, verifique, confirme, ele volta a repetir isso muitas vezes, e isso acaba gerando muita ansiedade. Às vezes os pensamentos, eles são muito, muito bizarros, como, por exemplo, será que eu atropelei alguém? Então, tem pacientes que têm esse pensamento, né? Eles estão dirigindo com um carro e, de repente, vem aquela sensação, eu acho que eu atropelei alguém. E ele se obriga a parar o carro, olhar para trás, ou dar a volta no quarteirão e ver se tem alguém morto no caminho. Ou alguma coisa até mais bizarra do que isso. Por exemplo, será que uma parte do meu corpo caiu? E aí ele fica o tempo inteiro olhando para o chão e se olhando e verificando se não tem sangue ou se não tem pedaços do corpo espalhados, uma coisa que beira o psicótico. E isso causa muita angústia. Então, além da angústia e da ansiedade, que não é um fenômeno primário, né, elas são secundárias às obsessões, muitas vezes pode causar culpa também, que é outra emoção. Então, por exemplo, quem tem obsessões religiosas, imagens de que está tendo relações sexuais com Cristo, ou com Nossa Senhora, ou com pessoas da própria família, ou com os filhos, né? Essas imagens, esses pensamentos, eles causam horror, causam asco, causam culpa. Então mexe, né, com as emoções de maneiras extremamente variadas, não é só a ansiedade que está envolvida. A permanência desse quadro durante muito tempo também pode levar à depressão, ou seja, você vai ter um quadro depressivo secundário ao transtorno obsessivo. Pode levar a quadros de evitação, né? A pessoa, em vez de sair, encarar a vida, o trabalho, ela se limita ao celular, né? Por exemplo, isso acontece muito com pessoas que têm medo de contaminação. Então, elas evitam sair à rua, evitam tocar pessoas, elas se isolam do convívio social. E isso vai causando uma limitação na vida da pessoa, não só na vida social e de lazer, mas na vida emocional, né? A troca com outras pessoas. Então, o toque ele pode ser muito, muito grave e afetar todas as emoções, né, que são possíveis na vida mental de uma pessoa. Ok, doutora Ana Uni. São 21h33, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos hoje conversando sobre transtorno obsessivo-compulsivo. Os nossos participantes, doutora Ana Uni, direto de São Paulo, e direto de Belo Horizonte, doutor Rodrigo Nicolato. Você pode fazer a sua participação também. Basta clicar no Linha Direta que nós respondemos ao vivo. Ato esse feito pelo doutor Reginaldo Henrique dos Santos, que eu vou pedir para o doutor Rodrigo Nicolato responder a pergunta desse seu colega, doutor Reginaldo Henrique dos Santos, é médico psiquiatra de Formiga, Minas Gerais. Qual a importância da associação dos antidepressivos com neuroepiléticos atípicos no tratamento do toque? A associação é importante também para aqueles casos que não apresentaram a resposta a um antidepressivo serotonérgico isolado. Alguns quadros mais graves precisam, às vezes, como a doutora também, Ana Uni, falou, de associar um tricíclico com toda segurança, com toda precaução a um serotonérgico e, sobretudo, em alguns quadros mais graves, ou até aqueles com insight pobre, ou aqueles que têm sintomas psicóticos associados,
potencializar com antipsicótico atípico é uma conduta importante que pode ajudar muito naqueles pacientes que estão sofrendo com quadros mais graves. Embora já tenha havido até alguns relatos de certos antipsicóticos atípicos, em alguns pacientes teria até piorado os sintomas psicóticos. Mas é uma associação importante, visto que até chega a médico psiquiatra, neste momento, um quadro, ou chegam quadros mais graves do que os habituais, que os eventuais, e às vezes a associação farmacológica de 2 antidepressivos, como foi pronunciado, e até o antipsicótico atípico pode ser uma conduta que pode ajudar os pacientes de maneira muito intensa. Doutora Anne, por favor, me responda quais os sintomas do TOC grave e resistente? A pergunta que chegou aqui para gente. Os sintomas, eles são infinitos. Qualquer pensamento e qualquer comportamento pode ser um TOC, né? Qualquer pensamento pode ter características obsessivas e qualquer comportamento pode ter características compulsivas. O que dá o diagnóstico do TOC não é o tipo de pensamento que você tem, é a forma do pensamento. Então, se o pensamento ele é repetitivo, ele é intrusivo, a pessoa não consegue tirar da cabeça, não faz sentido, não tem a ver com o humor da pessoa, nem com a vida da pessoa, aquilo é um pensamento obsessivo. Se ela se sente compelida a fazer rituais para afastar esses pensamentos, aquilo é uma compulsão. Então, o TOC grave, ele pode ser de qualquer tipo, né? As obsessões mais frequentes são com limpeza, com organização, medo de doenças e medo de que algo ruim possa acontecer com pessoas queridas. Mas o TOC grave e resistente, ele pode ser desse tipo e pode ser de outro tipo também. Então, existe uma escala, né, para os psiquiatras que talvez não conheçam, que se chama a Y-Box, né, que é a Yale Brown Obsessive Compulsive Disorder Checklist. Então, scale, né, e aí ela tem uma checklist e ela tem uma parte que avalia o score. No meu site eu tenho essas escalas para download, para quem quiser ter interesse, depois eu posso passar ao meu site. Mas existe uma lista de sintomas obsessivos que você pode dar para o paciente preencher, e aí você vai ter vários tipos de obsessão de agressão, vários tipos de obsessão relacionados à contaminação, vários tipos de obsessão de conteúdo sexual e religioso, ou de simetria, ou de colecionismo, e as compulsões correlatas. Então, o ideal é entregar essa escala para que o paciente dê uma olhada, porque com certeza ele vai ter vários daqueles sintomas, mas sempre deixar a pergunta em aberto, né? Se algum outro sintoma que não está ali listado, ele tem, porque a possibilidade é de fato infinita, né? Como eu falei, qualquer pensamento pode se transformar numa obsessão. E depois que aqueles sintomas estiverem listados, você pode avaliar a gravidade deles. Então, o tempo que eles ocupam na vida, a interferência que ocupam na vida, o sofrimento que causam e a capacidade de resistência e de controle desses sintomas. Esse total dá um score que pode ser acompanhado ao longo do tratamento e você vai observando a melhora clínica quando o score vai baixando. O score máximo é 40 e considera-se que abaixo de 7 o paciente não preenche mais critérios para TOC. Então, o ideal seria baixar para menos de 7 pontos nessa escala. Ok, doutora. Muito obrigado pela sua participação. São 21h38, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos com o último bloco do nosso programa. Aproveite agora. Envie a sua contribuição, envie a sua pergunta. Os nossos especialistas participantes de hoje, doutora Ana Uni, direto de São Paulo, e doutor Rodrigo Nicolato, direto de Belo Horizonte. Segue a ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABP Brasil.
O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. – 21h41, horário de verão, horário de Brasília. Muitas perguntas chegando, as que não puderem ser respondidas hoje ainda neste programa. A assessoria de imprensa de comunicação da ABP envia as respostas via e-mail para todos os participantes. O nosso participante de hoje, doutora Ana Uni, direto de São Paulo, doutor Rodrigo Nicolato, direto de Belo Horizonte, com o tema transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou pedir agora a participação do Dr. Rodrigo Nicolato para responder ao Dr. Marcos, aí de Belo Horizonte mesmo, Dr. Rodrigo. Quadros que envolvem pensamentos e imagens intrusivos, repetitivos, obsessivos, que geram muito sofrimento, mas sem a realização dos comportamentos compulsivos, recebem o mesmo diagnóstico? Eles podem possuir um melhor prognóstico? A pergunta é do Dr. Marcos, de Belo Horizonte. Marcos, assim como outros companheiros mineiros, recebe o mesmo diagnóstico, né? O transtorno obsessivo compulsivo pode envolver ou obsessões, ou compulsões, ou as duas situações. Provavelmente as duas situações podem, em alguns contextos, determinar maior gravidade, mas não necessariamente. Conforme o pensamento intrusivo, conforme a imagem intrusiva, e o sofrimento que isto provoca, às vezes, mesmo havendo só obsessões, pode determinar um quadro mais grave do que outros quadros que também têm comportamentos repetitivos ou compulsões. Como a própria professora Anoni falou, para quem é religioso, por exemplo, um pensamento religioso, uma imagem religiosa, uma imagem de cunho sexual, ou angústia que determinadas obsessões provocam. Por exemplo, um paciente que, lembro que ao ser atendido, ele tinha uma obsessão que poderia vir a matar o seu filho, mesmo sabendo que isso não era plausível, isso não era possível. Isso gerava um sofrimento para ele muito intenso, mesmo não sendo acompanhado de compulsões. Ou um paciente que, às vezes, crê que um determinado familiar possa vir a morrer, independente de haver um motivo que justifique essa situação, mesmo também não sendo acompanhado de comportamentos compulsivos. Então, conforme a obsessão e conforme o grau de sofrimento, vai haver sofrimento em graus diferentes no transtorno obsessivo compulsivo, mesmo havendo só obsessão, pode receber o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo e também, conforme o teor e conforme o sofrimento, isso pode prejudicar muito a qualidade de vida do paciente e daquele também que o acompanha. Obrigado, Marcos. Espero ter respondido aí a sua questão. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu gostaria agora da participação da doutora Ana para responder a pergunta que chegou aqui para a gente. Quais as comorbidades mais frequentes em pacientes com TOC? Tá, eu vou responder essa pergunta, mas antes eu queria complementar a resposta do Rodrigo em relação ao paciente que tem só obsessões. Em geral, o paciente que tem aparentemente só obsessões, ele pode ter compulsões mentais.
Então, muitas vezes ele não tem rituais que são vistos, né? Ele não mexe em nada, ele não executa atos, né, com o corpo dele, mas ele tem pensamentos que tentam anular o pensamento ruim que ele teve. Então, para uma pessoa religiosa, pode ser rezar. Então, rezar se transforma numa compulsão. Se ele tem o pensamento de que ele vai matar o filho, ele pode pensar: eu vou dar um sorvete para o meu filho. Então, o pensamento bom anularia o pensamento ruim. Então, ele tem, na verdade, compulsões, só que são compulsões mentais. Então, seria sempre importante investigar se existem compulsões mentais. O prognóstico, nesses casos, em geral, parece que é um pouco pior do que os casos em que você tem compulsões explícitas. As compulsões explícitas, elas são mais fáceis de abordar do que as compulsões mentais. Em relação às comorbidades do toque, é muito frequente a depressão. A depressão ela pode ser secundária ao toque ou ela pode ser concomitante, ou seja, uma verdadeira comorbidade, não uma consequência de um toque grave. Quando o toque, a depressão é consequência do quadro de toque, em geral, o tratamento do toque já melhora o quadro depressivo. Quando ele tem as duas doenças separadas, muitas vezes o tricíclico, o inibidor da recaptação de serotonina, não é suficiente para tratar a depressão. Então, muitas vezes você precisa fazer associações medicamentosas, uma para o toque e uma para a depressão. Outra comorbidade frequente, os transtornos de ansiedade em geral são bastante encontrados, então fobia social ou fobia simples, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, os transtornos de ansiedade em geral, eles se encontram em muita comorbidade com toque. A síndrome de Tourette é bem frequente, né, em torno de 10%. Existe também comorbidade com transtorno bipolar, não é tão frequente, mas é possível. E eu acho que seriam essas, então, as mais frequentes. Que ele gostaria da participação dos dois participantes, né? Dos dois médicos psiquiatras participantes no programa de hoje. Eu vou pedir primeiro a participação do Dr. Rodrigo, depois eu volto aqui para a doutora Ana. Olá, BP, sou psicólogo e gostaria de saber dos participantes quais as contribuições eles destacam no trabalho multidisciplinar do toque, em especial a contribuição da psicologia. Olá. Sim, eu acho que a contribuição da psicologia é fundamental para auxiliar no tratamento dos pacientes, como eu disse, sobretudo no aspecto da importância já reconhecer a terapia cognitivo-comportamental, embora também essa também possa ser realizada por psiquiatras. Mas, geralmente, psiquiatras e psicólogos se unem aí, né, em prol da melhora do paciente, que é a nossa função aí de ter ideias, de discutir, de ter uma uma convivência boa e harmônica para ajudar os pacientes. Então, psicologia e outras instâncias aí da saúde mental são muito bem-vindas na recuperação de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Ok, eu gostaria da contribuição da doutora Ana também nesta pergunta do Giordano Bruno, né? Quais as contribuições a senhora destacaria no trabalho multidisciplinar do toque, em especial a contribuição da psicologia? A resposta é para o Giordano Bruno. Nos casos mais ambulatoriais, né, ou que são vistos em consultório, que são casos, né, leves, moderados, em geral o trabalho se dá em dupla, né, o psiquiatra medica e o psicólogo faz a psicoterapia. Os casos mais graves, às vezes tem que entrar um acompanhante terapêutico, né, um AT, que pode ser um psicólogo ou um terapeuta ocupacional. Então,
certamente o trabalho multidisciplinar ele é fundamental. No caso da infância e da adolescência, mais ainda, né? A gente precisa ter contato com o psicopedagogo para tentar reverter falhas no processo de aprendizado. Muitas vezes as crianças podem ter outras comorbidades, né, problemas na área do transtorno da linguagem e precisar de tratamento fonoaudiológico, podem ter problemas de coordenação motora e precisar de um trabalho com um psicomotricista. Então, as equipes multidisciplinares são mais a regra do que a exceção nos casos da infância e na adolescência. Doutora Ana Uni, aproveita que a senhora está aí já no ar, tá? Nós estamos finalizando o nosso programa de hoje com esse tema transtorno obsessivo compulsivo. Gostaria que a senhora passasse as suas considerações finais sobre a sua participação neste programa. Bom, eu acho que é importante para os psiquiatras, né, uma mensagem para os psiquiatras e uma mensagem para os leigos que estiverem ouvindo, né. Para os psiquiatras é de que existem muitas alternativas para o toque atualmente, existem muitas combinações de medicações e quando todas as medicações falham, existem estratégias que são mais experimentais, mas que são possíveis. Então, tentar manter a mente aberta para novas alternativas terapêuticas e abrir a possibilidade de consultoria, né, de conversar com os colegas para ouvir segunda opinião, enfim, acho que a discussão de casos clínicos entre profissionais é extremamente rica, né, vale a pena. E para os leigos que estão, né, assistindo, eu diria que o toque ele é persistente, né, e a gente tem que ser persistente também, né, na busca da melhora, né. O toque é um quadro que não melhora tão rapidamente como a depressão. Quando a gente trata uma depressão, em geral, em 2, 3 meses já há uma grande melhora, e no toque essa melhora é mais lenta. E os estudos têm mostrado, embora os estudos sempre digam que o tratamento deve ser feito durante pelo menos 12 semanas, os estudos de segmento têm mostrado que às vezes se necessita mais do que isso, se necessitam 20 semanas para que apareça uma resposta. Então, tem que haver paciência, tanto do paciente que recebe o tratamento, como do médico, né, para poder esperar, né, ir aumentando a dose e ter paciência de esperar essa resposta. E sempre que possível associar o tratamento com a psicoterapia, que certamente é a que dá mais resultado, né? Aumenta a taxa de resposta até 80% dos casos. Ok. Agora eu gostaria da participação do Dr. Rodrigo Nicolato nas suas considerações finais sobre a participação neste programa, Dr. Rodrigo. Bem, senhor Valdir, professora Ana Uni, aprendi muito com a professora Ana Uni hoje, acho que como todos os telespectadores que puderam acompanhar aí o grau de explanação científica, técnica, clínica, muito interessante. Acho que o lema da Associação de Psiquiatria de reduzir o estigma contra a psicofobia é muito interessante, porque os pacientes sabendo também mais a respeito do seu quadro, os médicos estudando mais, se unindo para resolver esse sofrimento, né, e se retirando o estigma, né, quanto mais informação houver a respeito do quadro obsessivo compulsivo, é melhor para que as pessoas possam se compreender, procurar os tratamentos devidos e não achar que é um jeito de ser, uma pessoa sistemática. Às vezes as pessoas estão sofrendo muito, né, é uma questão que ela não resolve ser obsessiva ou ter também comportamentos compulsivos. Temos que dar toda atenção para os quadros obsessivo-compulsivos e para as suas comorbidades. Né? Quanto mais estudo houver, quanto mais comprometimento houver, melhor será para os pacientes. Agradeço que nos acompanharam, aqui hoje em Belo Horizonte é feriado, né? Estão aqui também me acompanhando meu filho, Bernardo Nicolato, que tem a pretensão de ser psiquiatra, minha companheira Jussara Alvarenga, que também é psiquiatra, e deixo uma boa noite para todos e que a gente possa aí debater sempre que for necessário. Muito obrigado, professora Ani, foi um prazer. Senhor Valdir, prazer, boa noite para todos, um grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, doutora Ana. Tudo bem? Eu gostaria muito de agradecer a presença, principalmente a participação dos nossos dois participantes desta noite, a doutora Ana Uni e o doutor Rodrigo Nicolato. Ela de São Paulo, ele direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Agradecendo aqui também, principalmente, a participação dessas centenas de pessoas que ficaram conosco nesses 60 minutos de programa aqui. E eu vou lembrar para todos aqui nas nossas redes sociais, né, Diego? facebook.com/abpbrasil, Twitter abpsiquiatria, @abpsiquiatria, e o nosso Instagram @abpbrasil. É isso? Lembrando que nós temos um próximo encontro marcado na próxima segunda-feira às 21 horas aqui no seu canal da Psiquiatria no programa ABP TV. Tenham todos uma ótima semana. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos.